Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui para fazer o resumo do mês que passou, dezembro de 2022. Um mês onde eu inicialmente até esperava não ter muitas atividades, mas acabou por ser muita coisa. Ou seja, por acontecer muita coisa. Aconteceram duas formações, uma na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, através da APEU, e outra também na Lady Business School, ambas relacionadas, quer dizer, na APEU foi mais direcionada com a introdução ao game design e à construção de serious games, e a outra formação mais direcionada para uma introdução ao uso dos jogos em contexto profissional, com abordagens à gamificação e aos serious games. Portanto, são algumas formações que eu vou dinamizando em diversas instituições, também para testar alguns modelos meus, algumas abordagens e também para fazer esta ponte dos serious games e da gamificação, que precisa sempre de muita implementação prática, e isto deve-me dar aqui uma base enorme para continuar a desenvolver novas coisas. Depois, neste mês, também saiu uma conversa que eu tive com o Alan Higgs, do University College Dublin, que eu tinha estado já em contacto através do LinkedIn e depois conheci pessoalmente na Essen Spiel, na 2022. Foi um prazer estar com ele, conhecê-lo, ver os projetos que têm sido feitos na sua universidade relacionados com jogos, e ele teve a simpatia de me convidar para uma conversa para o seu podcast e ficou gravada, e eu depois também vou colocar aqui o link da conversa caso tenham interesse em ver. Depois eu já anunciei aqui que vai haver um workshop na FDG 2023, que é a Conferência Foundations of Digital Games, que é uma das maiores conferências de videojogos do mundo, que vai acontecer em 2023 na Lusófona, em Portugal, e eu e um outro grupo de investigadores estamos a organizar um workshop dedicado a board games, neste contexto das bases dos jogos digitais, onde vai haver uma possibilidade de apresentar artigos, fazer algum debate e criar aqui, dar continuidade aqui a uma coisa que tem sido criada, que é haver também eventos paralelos nestas grandes conferências de videojogos, onde os jogos analógicos começam a aparecer. Isto pelo menos até não haver, isto provavelmente continua sempre a acontecer, mas o que era interessante era haver também uma grande conferência académica. Existem algumas, mas não com esta dimensão, relacionadas com os jogos analógicos e com a investigação e com o desenvolvimento que se vai fazendo. Mas pronto, esta está disponível e o website está online, e ainda se está a aceitar propostas de artigos para apresentar até ao final do mês de janeiro. Depois houve outras sessões de jogos meus criados por mim, mas especialmente serious games, não são propriamente jogos de caixa comercial. Um deles foi para uma aula aberta aqui no Politécnico de Leiria, na disciplina de Planeamento Regional e Urbano do curso de Engenharia Civil, em que criei um jogo para introduzir os usos dos solos e o planeamento urbano que acontece depois de definidas esses elementos. Portanto, é um jogo também com alguns elementos estratégicos, um jogo colaborativo de gestão de orçamentos e de definição de redes e localização primeiro de usos de solos e depois também de equipamentos e infraestruturas e outras coisas. Portanto, um jogo testado e criado para essa aula, que com certeza vai dar também origem depois, com mais alguns testes e mais alguma evolução, também a alguma publicação mais académica e de investigação, assim espero. Depois, neste mês, também estive a fazer vários testes do meu outro serious game, assim já mesmo para uma investigação que está a decorrer. Trata-se de um jogo criado para o município da Marinha Grande, para o Concelho da Marinha Grande, em que estamos a localizar redes de escolas e a fazer alocações de alunos, a calcular transportes e, no fundo, essas coisas. É um jogo também estratégico e de planeamento, aqui muito a aproximar a um simulador, a um otimizador do modelo de fixed charge, e que acaba por ser uma função de minimização de custos. Depois houve também, neste teste desses jogos, um deles foi feito na Vieira, e foi a minha oportunidade de visitar os encontros que o Costa tem organizado na Biblioteca de Instrução Pública, muito interessante. Às quintas-feiras à noite há sempre lá encontros. Eu recomendo, se estiverem perto e tiverem disponibilidade, vão lá fazer uma visita e jogar, que é muito agradável. Outros jogos também que têm a correr, não são bem jogos, são mais projetos jogáveis também. Um ensaio e um teste que foi feito, algo que vai sair para o ano, uma abordagem jogável para a Agência da Modernização Administrativa, para introduzir, avaliar e desenvolver sistemas participativos. Portanto, uma coisa também interessante que estou também a colaborar, e vamos ver os resultados que isto vai ter depois de feitos os devidos testes, implementados e colocados na prática. Ainda do ponto de vista académico, saiu, ou seja, tive a notícia que saiu um artigo meu que andava para ser há algum tempo, um artigo para uma nova revista
criada pelo pessoal, alguns colegas da Universidade de Lusófona, em que é uma revista dedicada aos serious games, à aplicação de jogos e aos seus impactos sociais. E eu criei um artigo sobre como podemos fazer um processo de partir de jogos de tabuleiro modernos existentes e começar a transformá-los em ferramentas de aprendizagem, aqui com uma série de etapas, começando, obviamente, e eu acho que isto é mesmo muito importante, e o artigo salienta isso, começar por ser jogador e por jogá-los, experimentá-los, testá-los e depois então começar a fazer a ponte com os conteúdos e com a dimensão pedagógica ou aquilo que se quer treinar. Depois este mês também houve a apresentação do jogo Mosteiro, em que eu participei com uma pequena contribuição na parte de desenvolvimento, mas aquilo aconteceu num outro dia onde eu tinha outros testes e outra formação agendada e eu só consegui passar lá mesmo no final. O jogo foi apresentado no Mosteiro da Batalha e eu estou convicto que o jogo vai ter sucesso, porque de facto acho que ficou bastante bom. Depois, aquele jogo que eu criei para estar no verso do meu cartão de visita, houve a oportunidade de fazer uma experiência também interessante, que fui à turma da minha filha, que anda na escola básica, escola primária, e os alunos estive a tentar explicar-lhes rapidamente, a ver se eles percebiam o jogo, perceberam muito bem, e depois estiveram a jogar várias vezes, a fazer o seu próprio jogo, e depois a ilustrá-lo, aqui a demonstrar que o jogo pode ser rapidamente replicado e jogado mesmo por crianças, e funcionou bastante bem. Acho que eles gostaram muito e fiquei com alguns registros das ilustrações e foi de facto muito engraçado aquilo que se gerou, aquela dinâmica do modo também muito rápido. A propósito deste jogo, eu também pensei, bem, uma vez que já tenho os créditos criados como alguém que participou na parte de desenvolvimento do Mosteiro, eu lembrei, olha, vou criar também uma página, um local no BGG para este jogo do Verso do Cartão. Criei, ele está disponível e agora penso que é também uma maneira de poder divulgar aquilo que foi pensado como um jogo gratuito, uma coisa simples para divulgar e para poder ser jogado muito rapidamente. Portanto, agora está também disponível no Board Game Geek, lá com um local em que ficam disponíveis os ficheiros do jogo com as regras, e se quiserem imprimir estão lá também os ficheiros, ou podem desenhar também vocês à mão. Então, como é que eu me ia esquecer também do momento mais importante, ou de um dos mais importantes deste mês, que foi a visita à InvictaCon, onde fui com o Pedro, com o David e com o Mariano. Foi uma viagem muito interessante. Fomos só no sábado, mas foi um sábado que soube a vários dias de tal intensidade, talvez também porque eu não tenho muito tempo para explorar o hobby dos jogos tabuleirantes com muito tempo hoje em dia, é sempre pequenos espaços, pequenas participações curtas, portanto estas idas às convenções geram sempre este efeito mais contínuo, em que não somos interrompidos, o que obriga a uma gestão familiar, e imagino que isso aconteça a muitos de vós também. E nessa ida à InvictaCon deu para encontrar muitas pessoas, deu para falar com a organização, deu para conhecer os protótipos do Vital Lacerda e do Pedro Silva, deu para fazer umas partidas muito interessantes, o Secret Hitler fantástico, deu para jogar também Brass Lancashire e ali numas mesas de A Minha Madeira, penso que é assim que se chama a empresa, que cria umas mesas muito interessantes de gamers. Depois também foi possível jogar o Scout e jogar o Planet Unknown, também experiências de jogos mais levezinhos, mas também muito interessantes, e foi um excelente momento do mês, e eu recomendo que vão às convenções e comecem a conhecer a comunidade, porque é muito interessante. Depois, este mês, como foi o mês das festividades e do Natal, criei vários tops de recomendações de jogos para o Natal, alguns tops de jogos eu diria que são mais adequados para jogar nas festividades, tops de jogos não são bem party games, mas são jogos de bluff, jogos de caixa pequena. Depois também a recomendação de um vídeo de continuidade de lojas onde comprar os jogos, e esses vídeos estão disponíveis e acho que foram importantes para dar aqui também um contributo para estas festividades. Este ano tentámos fazer novamente o calendário com imagens criadas através de componentes de jogos. Eu estou a ver que provavelmente não vai ter assim muita adesão, mas foi interessante por uma coisa, porque eu divulguei aquilo e pedi opiniões, e algumas das opiniões que me deram foram muito interessantes, de coisas novas que se podem criar para o ano, e já estamos a pensar nisso. E uma das ideias que sugeriram, e eu acho que até vou tentar explorar, que é t-shirts, mas t-shirts não destas do canal, porque isto serve aqui para ilustrar aquilo que vou fazendo, mas t-shirts provavelmente com algumas destas imagens mais criativas. Portanto, é alguma coisa que ainda vamos explorar para ver como funciona, e depois se há interesse de facto nisto. Bem, e depois o canal tem também depois os outros vídeos habituais, continuei a fazer os memes para a página de Facebook, e também os outros vídeos todos, especialmente unboxings, porque chegaram muitos jogos novos
e ainda nem sequer os consegui abrir para demonstrar o que estão nas caixas e ainda menos dar a resposta aos conteúdos necessários. Mas pronto, tudo isso vou colocando também no canal. Foi mais ou menos aqui o resumo do mês, sempre muito intenso, também porque foi bastante dedicado à família e não estive todos os dias a trabalhar, portanto foi um momento de fazer aqui alguma pausa, portanto também não deu para ser tão produtivo como eu queria aqui para o canal e para os outros projetos. Então vá, aproveito para também desejar um bom ano, porque estamos no início do novo ano. Tudo bom para vocês, muitos jogos. Então vá, Deus.